E aí galera, tudo bem? Prontos para mais uma resolução? Vamos lá. A partir da primeira questão, ele fala que tem uma corrente de 10 amperes que é mantida durante 2 minutos. E pergunta pra gente qual é a carga que atravessa a seção transversal. Cara, se você tem corrente, tem tempo e quer saber carga, você vai usar a seguinte equação. I é igual a Q sobre ΔT. A corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Só que o tempo ele tem que entrar em segundos, pessoal. Então, olha só, se o tempo está em minuto, para a gente passar de minuto para segundo, é só multiplicar por 60. E a gente vai ter o nosso tempo de 120 segundos, ok? Então, vamos substituir, pessoal. A corrente vale 10. Tá aqui, 10. O I vale 10. I 10. A carga é o que eu quero saber. Carga é o que eu quero saber. E o tempo em segundos é 120. 120 segundos. Se o 120 está dividindo desse lado, passa para o outro lado, multiplicando. Então, Q vai ser igual a 10 vezes 120, que dá 1.200 coulombs. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Nessa questão, ele fala que 10 a quinta elétrons atravessam um condutor no intervalo de tempo de 10 a menos 6 segundos. E pergunta qual é o I, qual é a corrente elétrica que atravessa esse condutor. Pessoal, botei na questão anterior a equação para calcular a corrente elétrica. I é igual a carga sobre tempo. Essa equação aí vai ser muito importante. Só que dessa vez eu não tenho a carga. Mas tem que lembrar de uma outra equação lá do início da eletrostática, que é Q igual a N vezes E. Então, para descobrir essa carga aqui, eu tenho que pegar o N, que é o número de elétrons, e multiplicar pelo E. Cara, eu tenho N, eu tenho o número de elétrons, 10 a quinta, e eu tenho E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, dá para eu conseguir o Q. Vamos descobrir o Q. Q vai ser igual a N, que é 10 a quinta, vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Temos que lembrar que multiplicação de potência de mesma base repete a base e somos expoentes. Q vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 14 coulombs. Menos 19, com 5, menos 14 coulombs. Não descobriu o quê, pessoal? Agora é só pegar o Q e trocar aqui, ó. I é igual a Q, que é 1,6 vezes 10 a menos 14, sobre o tempo, que é 10 a menos 6. A potência negativa, quando sobe, fica positiva. 10 a sexta com 10 a menos 14 vai dar 10 a menos 8. Então, I será igual a 1,6 vezes 10 a menos 8 amperes. Tá aí, pessoal. Esse é o valor da corrente. 1,6 vezes 10 a menos 8 amperes. Bom, dessa vez ele deu um gráfico pra gente nessa questão e ele quer saber o número de elétrons que atravessam um condutor. Quando ele der um gráfico I por T, repara, I por T. Quando ele der um gráfico I por T, você consegue descobrir a carga através da área, ok? Quando ele der um gráfico I por T, você consegue descobrir a carga através da área. Então, olha só, eu vou calcular essa área aqui, ó. Vou calcular essa área. Através da área, eu consigo descobrir a carga. Então, vamos começar a anotar isso aí, ó. A carga é numericamente igual à área de um gráfico I por T. Então, a carga é igual à área de um gráfico I por T. Estou calculando a área. Essa figura geométrica qual é, pessoal? Não é difícil perceber que é um triângulo, né? E a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, vamos lá. A carga vai ser igual à área e a área base vezes a altura sobre 2. Então, vai ser base, olha a base do triângulo, 10 vezes a altura, olha a altura do triângulo, 16,
sobre 2. 10 vezes 16, 160, sobre 2, 80. Descobrir a carga. Mas ele pediu pra gente um número de elétrons. E agora a gente usa aquela equação lá no início da eletrostática, que Q é igual a N vezes Z. O Q deu quanto, pessoal? Tá aqui, ó, o Q deu 80. 80 é igual a N vezes Z, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem? O 1,6 está multiplicando desse lado, passa para cá dividindo. 80 dividido por 1,6 dá 50, ok? Então, N vai ser igual a 50 vezes o 10 a menos 19 está multiplicando desse lado, passa para o outro lado dividindo. Só que depois ele sobe. Quando ele sobe positivo. Então, vai ficar 10 elevado a 19. Melhorando isso aqui, a gente pode escrever como 5 vezes 10 elevado a 20. Esse é o número de elétrons que atravessam a seção transversal do condutor. Tudo bem? Até a próxima questão. Bom, pessoal, vamos lá. Nessa questão, ele apresenta um gráfico de dois resistores, resistor R1 e resistor R2. E ele quer que você tire algumas conclusões sobre esse gráfico. Tudo bem? Bom, no primeiro item ele pergunta para vocês se esses resistores são ômicos ou não, tá? Bom, resistor ômico, pessoal, a principal característica dele é que num gráfico U por I, a curva dele o gráfico deles tem que ser uma reta, ok? Então repara que aqui eu tenho uma reta para o resistor R1 e uma reta para o resistor R2. Se no gráfico constar uma reta, os resistores são ômicos, tudo bem? Se constar qualquer coisa com curva, o resistor não vai ser ômico. Então no item 1, se ele pergunta para você se esses resistores são ômicos ou não, cara, eles são ômicos, verdadeiro. Ele afirma que esses resistores são ômicos. Sim, são ômicos porque o gráfico deles é uma reta. Bom, no segundo item, ele afirma que a resistência do resistor 1 é maior que a resistência do resistor 2. Cara, eu vou te dar uma dica para você matar isso muito rápido, tá bom? Bom, a reta que tiver mais próxima do eixo U será o resistor que tem maior resistência. Tudo bem? Reta que estiver mais próxima do eixo U vai ser o resistor que terá maior resistência. Olha aqui o eixo U. Tá aqui o eixo U. Qual reta está mais próxima do eixo U? A reta de R1 ou a reta de R2 está mais próxima do eixo U? Você consegue perceber que a reta R2 está mais próxima do eixo U do que a reta R1? Então a resistência do resistor 2 é maior que a resistência do resistor 1. Tudo bem? Possui maior resistência a reta que estiver mais próxima do eixo U. Ele falou que R1 é maior que R2. R1 é maior que R2? Não. R2 é maior do que R1, porque a reta R2 está mais próxima do eixo U. Então essa daqui é falsa. Falsa, item 2, falso. Bom, no item 3 ele fala o seguinte: no resistor R2, se o U for 80, o I vai ser 0,8. É a afirmação dele, tá? Falou que quando o U é 80, o I é 0,8. Vamos ver se isso é verdade ou não. Bom, olha para o R2. Repara que quando o U é 20, o I vale quanto? 0,2. Se você quiser, cara, faz uma proporção comigo, ó. Quando o U é 20, o I é 0,2. Se o U for 80, repara que o U está ficando 4 vezes maior. O U era 20. Se ele falou que o U é 80, eu multipliquei por quanto? Por 4. 20 vezes 4 dá 80. Vamos ver o que acontece com a corrente? Multiplica a corrente por 4 também. 0,2 vezes 4 dá quanto? 0,8. Opa, bateu. Verdadeiro. Então, quando o U é 80, o I é 0,8. Ou, se você preferir, cara, você pode fazer o seguinte, ó. U igual a RI para o resistor 2. Quando U vale 20, o I vale 0,2. Você vai descobrir que a resistência vale 100 ohms. Agora aplica de novo. U igual a RI. Quando o U for 80, vamos botar aqui, ó, 80
igual a R, a resistência está aqui, 100 vezes I. O I vai dar 0,8 amperes. Então, sim, quando o U for 80, o I é 0,8, então item verdadeiro. Então, temos item 1 verdadeiro, item 2 falso, item 3 verdadeiro, 1 e 3 são verdadeiros. Bom, pessoal, nessa questão, ele pede a intensidade média da corrente, tá bom? Bom, intensidade da corrente média, aqui ó, intensidade média da corrente é carga sobre tempo. Bom, então vamos descobrir a carga, dividir pelo tempo e a gente acha a intensidade média da corrente. Num gráfico I por T, pessoal, como é que a gente descobre a carga? Falei numa questão anterior. É só calcular a área do gráfico que você descobre a carga. Lembra disso? Então vamos lá. Carga é igual à área. Bom, que figura geométrica é essa? Essa figura geométrica é um trapézio. Trapézio. E como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então vamos lá. Base maior, aqui a base grande do trapézio vale 20. Mais base menor vale 10. Vezes a altura dele vale 20. Sobre 2, 20. Dividido por 2 dá 10. 30 vezes 10 dá 300. 300. Só que, olha aqui, miliampere. Então eu estou achando a carga em milicoulombs. Tudo bem? Achei a carga, pessoal. Agora é só trocar a carga aqui, ó. Corrente é igual a carga, 300 milicoulombs, sobre o tempo. O tempo vale 20 segundos. 300 dividido por 20 vai dar 15 miliamperes. Tudo bem? E mili significa 10 a menos 3, então será 15 vezes 10 a menos 3 ampere. Ok? Essa é a nossa resposta. Bom, galera, vamos lá. Ele deu um gráfico pra gente nessa questão, tá? Um gráfico de um resistor. E ele fala que esse resistor é ôhmico, tudo bem? A resistência dele não muda. Ele pergunta pra gente qual vai ser a corrente no resistor quando a DDP for 96. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para o gráfico. Olhando para o gráfico, a gente percebe que quando U é 40, o I vale 5. Então aplica aqui comigo rapidinho. Ó. U igual a RI. Quando U é 40, o I vale 5. 5. Então, cara, a resistência é igual a 8 ohms. Essa é a resistência do resistor. Agora, quando U é 96, qual vai ser a corrente? Aplica de novo a lei de Ohm. U é igual a RI. U, só que agora o U vale 96. Igual a R, a resistência a gente descobriu, vale 8. E eu quero saber quanto é que vale o I. O I vai ser igual a 96 dividido por 8, que dá 12. I é igual a 12 amperes. Tudo bem? Bom, pessoal, nessa questão, ele fala que quando uma lâmpada é ligada em 220 volts, a corrente que atravessa essa lâmpada é igual a 1,1 amperes. E ele quer saber, quando ele ligar a lâmpada em 110 volts, qual vai ser a corrente e também quer saber qual é a resistência da lâmpada. Gente, muito fácil. Olha só, aplica U igual a RI para a primeira situação. Quando U vale 220 volts, ele fala que a corrente que atravessa a lâmpada é 1,1 amperes. Então a resistência vai ser 220 dividido por 1,1, que dá 200. Essa é a resistência da lâmpada, 200. Tudo bem? Agora, ele pede também, ó, a corrente quando U vale 110. Aplica de novo U igual a RI. U igual a RI. Quando U vale 110,
quando U vale 110, ele quer saber quanto é que vai ser o I. Só que a resistência eu já descobri, cara. Eu descobri que a resistência vale 200. E ele quer saber quanto é que vale o I. O I vai ser 110 dividido por 200, que dá 0,55 amperes. Tudo bem? Bom, pessoal, nessa questão ele quer saber quanto é que vale a resistência do resistor. E o gráfico do resistor está aqui nesse problema. Pessoal, novamente é só aplicar U igual a RI. U igual a RI. Quando U... Eu peguei um dado só do gráfico, tá, pessoal? Quando U vale 6, o I vale 4 vezes 10 a menos 3. Então, quando U vale 6, o I vale 4 vezes 10 a menos 3. Pega o 4 vezes 10 a menos 3 que está multiplicando desse lado, passa para o outro lado dividindo. O R será 6 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. O R será igual a 1.500 ohms. Gente, mais fácil que isso, impossível. Mais uma questão super difícil para a gente resolver. Ele fala que a DDP vale 32 e que a resistência vale 4 ohms e quer saber qual é a corrente que atravessa esse resistor. U igual a RI, o U vale 32, o R vale 4 e o I vai dar 8. 32 dividido por 4. Gente, eu acho que essa foi o recorde. 15 segundos pra gente resolver. Tá aí, 8 amperes. E aí, galera, vamos lá? Última questão. Ele fala que tem um resistor de 7 ohms sendo percorrido por uma corrente de 4 amperes e quer saber qual é a DDP. Aplica a lei de Ohm. U igual a RI. O U é o que eu quero saber. O R vale 7 e o I vale 4. Então U igual a 28 volts. Galera, eu acho que eu bati o recorde da questão anterior. Aguardo vocês na próxima semana e um forte abraço. You won't forget, it's going down, yelling timber.